As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Muito bom dia, bem-vinda Margarida Balseiro Lopes a este explicador. O caso que nos leva a eleições, previsivelmente, diz apenas respeito a Luís Montenegro e às fronteiras entre a sua vida privada e as funções públicas que agora exerce. Nesse sentido, o Primeiro-Ministro não está a arrastar o país para tentar ultrapassar um problema que é apenas seu? Bem, antes de mais, bom dia, agradeço muito o convite. Nas últimas semanas, enfim, as pessoas ficaram a saber que o Primeiro-Ministro, antes de ser Primeiro-Ministro, trabalhou, tinha uma empresa, entretanto se deu a cota, tudo dentro da lei, cumpriu todas as obrigações declarativas, nunca acumulou funções e, portanto, não há aqui nenhum crime, não há nenhuma ilegalidade. Agora, houve um conjunto de perguntas, de dúvidas que foram colocadas. O certo é que, dentro dessa normalidade, parece que o país vai para eleições, não é? Pois, porque o Primeiro-Ministro foi dando explicações, aliás, ainda ontem respondeu ao conjunto de perguntas escritas, tanto o Chega como o Bloco de Esquerda apresentaram, deu também uma entrevista relativamente longa, onde pretendeu explicar muitas dúvidas que ainda subsistiam, mas nós continuamos a ter o maior partido da oposição, eu ia dizer a fazer insinuações, mas ontem nós passámos uma barreira que eu acho que essa sim é mesmo uma linha vermelha, porque não foram só insinuações, foram mentiras. O líder do Partido Socialista disse ontem que o Primeiro-Ministro chegou a Primeiro-Ministro e que foi criar uma empresa como Primeiro-Ministro para receber avanças de empresas. Isto é objetivamente falso. E, portanto, não estando o maior partido da oposição, não só na disponibilidade de ouvir as explicações, como disponível para trazer mentiras e lama para a arena política, aquilo que é a única solução é de ouvir as pessoas, de ouvir o povo em eleições. Então, porquê apresentar uma moção de confiança e não demitir-se logo? Sabendo até que o Partido Socialista vai votar contra. Bruno, aquilo que o Governo está a fazer é dar uma última oportunidade para que o Parlamento se pronuncie se o Governo tem ou não tem condições de continuar a executar o seu programa. Não significa que os partidos do Parlamento agora de repente adiram ao programa de Governo. Não é nada disso. O que o Governo precisa é de condições para executar o seu programa e neste momento não estão criadas as condições. Nós hoje estamos a falar da crise política, podíamos estar a falar das mais de 5.000 vagas que ontem foram criadas no pré-escolar a partir de setembro, que vão dar resposta a mais de 5.000 famílias. Acredita que numas eleições que neste momento são muito prováveis, há de facto condições para o Governo, ficar com condições mais fortes para governar, tendo em conta o que sabemos, neste momento os dados que temos são de sondagens. O cenário pode de facto alterar-se? Estas eleições vão servir para alguma coisa? Mariana, nós vamos fazer. Se o Parlamento hoje, se os partidos derrubarem o Governo, nós vamos de facto para eleições. E teremos a oportunidade de falar com as pessoas, de, dar esclarecimentos adicionais que eventualmente possam não ser dados, sendo certo que nós só conseguimos esclarecer quem está na disponibilidade de ser esclarecido e não inventar e não insinuar como tem feito o Partido Socialista, e o povo é soberano. Mas na perspectiva do Governo o problema fica resolvido indo a eleições. Ou seja, estamos aqui a falar de uma questão que é do Primeiro-Ministro. O problema é que não reunidas as condições para que o Governo possa prosseguir a ação diária, que é resolver os problemas das pessoas. Os governos servem para isto. Não é para estarem permanentemente a responder a insinuações, ainda por cima do maior partido da oposição. Os governos não servem para isso e, portanto, havendo este clima de suspeição, de insinuações e de mentiras, o povo será soberano e vai-se pronunciar se confia ou não confia no Governo. Mas, Margarida Balseiro Lopes, nessa perspectiva, há alguma expectativa de que este assunto desapareça da agenda depois das eleições ou até durante a campanha? Bem, vamos ver como é que será a campanha. A avaliar pela entrevista que o líder do Partido Socialista deu ontem, de facto não se consegue antecipar que possa ser muito positiva da parte do Partido Socialista. Aquilo que o Governo tem de fazer, enfim, nas próximas semanas, é de facto, havendo eleições,
é já agora também prestar contas do trabalho que fez no último ano. Ontem assinalou-se um ano desde as últimas eleições legislativas e também é importante que a campanha possa servir para que os partidos falem para o país e não se percam numa campanha de insinuações, obviamente. Margarida Balseiro Lopes, o Primeiro-Ministro disse ontem que será recandidato mesmo se for constituído arguido. Acha sustentável que exista uma suspeição deste nível sobre o Primeiro-Ministro? Veja, o Primeiro-Ministro tem a consciência tranquila de que não fez nada que configurasse crime ou que tivesse qualquer tipo de comportamento que não fosse eticamente aceitável, cumpriu todas as obrigações declarativas, ainda ontem até das 2 casas que comprou explicou, está tudo declarado. E, portanto, não tem nenhuma preocupação em relação àquilo que foi o seu comportamento. Agora, desejavelmente, aquilo que nós queríamos é que o ambiente fosse outro. Mas, neste caso, quer dizer, se for aberto o inquérito, haverá sempre pelo menos um nível de suspeição sobre o Primeiro-Ministro. É sustentável para governar? Também, há algum tempo, lembra-se que o Primeiro-Ministro foi candidato nas últimas eleições legislativas com outro um inquérito em relação à sua casa, à casa de família, que, entretanto, foi um inquérito que já no decurso do seu mandato como Primeiro-Ministro foi arquivado, porque, novamente, o Primeiro-Ministro não fez nada de mal e está de consciência absolutamente tranquila. Certo, a questão é que neste caso é também por este caso que vamos a eleições, não é? Portanto, é um caso que está a assumir outras proporções, mesmo junto das acusações que a oposição, por exemplo, faz. O precedente aberto por António Costa, por exemplo, não tem relevância para este caso. Luís Montenegro não deveria seguir a mesma bitola? Não, as situações não estão minimamente relacionadas, até porque a demissão do Primeiro-Ministro António Costa vem na sequência de um conjunto de outros casos e de outros problemas, enfim, que ao fim de 8 anos de governo levaram à degradação e depois à queda do governo. A dúvida que, enfim, se poderia colocar, e é legítima, é se o Primeiro-Ministro, em relação aos clientes que teve quando tinha atividade profissional antes de ser Primeiro-Ministro, se oferecia provas de independência e idoneidade. E isto o Primeiro-Ministro também já deu, mais do que palavras, um exemplo concreto em como é absolutamente imune a qualquer outro tipo de interesse que não seja o interesse público. Deu o caso, enfim, da Sol Verde, e entretanto foi público, foi dito no Parlamento, houve uma decisão de um tribunal arbitral, o Governo, num processo onde obviamente o Primeiro-Ministro não interveio porque tinha, enfim, uma relação anterior com aquele grupo empresarial, mas o Governo... Mas nesse caso era uma relação de amizade, ainda não se sabia que... que a Sol Verde tinha sido cliente desta empresa. Bruno, mas é importante dizer, o Governo decidiu recorrer daquela decisão, este Governo decidiu recorrer daquela decisão e dessa forma poupar 18 milhões de euros ao erário público aos contribuintes. E, portanto, mais do que palavras de independência e de idoneidade, é este caso concreto que mostra que o Governo não está amarrado a qualquer outro tipo de interesse que não seja o interesse público. Mas como é que se vai saber se as empresas em relação às quais o Primeiro-Ministro terá de pedir escusa, se ainda não se conhecem as empresas, todas as empresas às quais a Spinum Viva prestou serviços? Bruno, todos os membros do Governo, com exceção de quem não fez outra coisa na vida que não fosse exercer funções públicas, todas as pessoas que estão no Governo e que tiveram funções privadas, naturalmente não intervêm em processos que estão, enfim, onde há qualquer tipo de conflito de interesses. Esses interesses estão declarados, há um conjunto de obrigações declarativas e, evidentemente, que as pessoas não intervêm nesses processos e não é só o Primeiro-Ministro, é qualquer outro membro do Governo. Da mesma forma que nós confiamos que os governos de António Costa, cada uma daquelas pessoas que sentava no Conselho de Ministros, não teve qualquer tipo de intervenção nos processos onde, de alguma forma, poderiam ter qualquer tipo de conflito de interesses. Margarida Balseiro Lopes, o PSD deve ambicionar uma maioria absoluta e acha que o ambiente previsível ou potencial em que vai decorrer esta campanha eleitoral, com este caso na agenda, é o ambiente mais propício para que o PSD possa chegar a uma maioria absoluta? O que o PSD terá de fazer é de prestar contas pelas decisões que tomou e pelos problemas que resolveu ao longo do último ano. E as pessoas também, nestas eleições, farão uma avaliação
daquilo que consideram ter sido o trabalho do Governo. Naturalmente, nós estamos convencidos que a avaliação é positiva. O PSD devia abrir ainda disputa pela liderança neste momento? O Primeiro-Ministro esteve ontem a ocasião de dizer que vai reunir o órgão máximo entre congressos agora nos próximos dias. Agora, não há qualquer tipo de indício de que o partido não esteja muito unido à volta de Luís Montenegro. Até porque o trabalho que tem sido feito é para os militantes do PSD, e acreditamos que não é só para os militantes do PSD, é avaliado de forma positiva. E, portanto, relativamente a isso, não será de esperar qualquer tipo de elemento de surpresa. Voltava só aqui à questão a propósito dos resultados que o PSD deve ambicionar. Por um lado, porque já ouvimos ministros dizer que merece uma maioria absoluta. Gostava de perguntar sobre a sua avaliação sobre isso. E, de facto, se isso não acontecer, qual é que é a solução? Uma iniciativa liberal em coligação com a AD, por exemplo? Eu acho que é mesmo completamente extemporâneo estar agora a fazer especulações daqueles que podem vir a ser os vários cenários pós-eleitorais. Aquilo que nós neste momento temos de fazer é aguardar por esta tarde, porque a moção de confiança ainda não foi votada, e se eventualmente os partidos da oposição derrubarem o governo e houver eleições, temos de ir para as eleições com o objetivo de esclarecer as pessoas e de aguardar por aquilo que é o seu verdito. Mas acha que não é importante esclarecer, por exemplo, em relação a condições de governabilidade, a que é que a AD estaria disposta, incluindo possíveis coligações e alianças? Foi, por exemplo, sempre muito claro sobre o não é não ao Chega, por exemplo. Vamos certamente ter o período da campanha, se ela vier a ter lugar e se hoje os partidos da oposição derrubarem o governo, para discutir essa e muitas outras matérias. E ainda acredita que é possível a moção de confiança ser aprovada? Bem, os partidos hoje vão pronunciar-se. Eu confesso que depois de ouvir a entrevista do líder do Partido Socialista ontem, com um rol de insinuações e até com enfim, eu há pouco citei uma mentira, porque é mentira, o Primeiro-Ministro não criou nenhuma empresa quando já era Primeiro-Ministro. E eu estou a dizer isso e o Paulo, o Bruno e a Mariana sabem que isto é mentira e provavelmente a maior parte dos portugueses também. Mas o líder do PS fez pior, é que lançou insinuações sobre os serviços prestados pela empresa que foi detida pelo Primeiro-Ministro, que podem nem ter sido prestados ou podem ter sido pagos um valor muito acima do seu valor real. O que se fosse verdade constituiria crime e, portanto, eu espero que o Partido Socialista, entretanto, modere a linguagem, porque muitas vezes nós criticamos os excessos do Chega. Enfim, relativamente a este processo, não se vê grande diferença entre o Chega e o Partido Socialista. Mas, Margarida Balseiro Lopes, a questão é, e voltamos aqui um bocadinho ao início da conversa, é se eleições são o método ideal para esclarecer essas dúvidas. O Governo não quer eleições. Ninguém quer eleições. O Governo não quer eleições. Ouvimos toda a gente, no espectro político todo, não há uma pessoa que diga sim, queremos eleições. Pronto, o Governo não quer eleições. Agora, tem o maior partido da oposição a lançar um conjunto de insinuações e de mentiras para a praça pública e, portanto, aquilo que vai fazer é degradar as instituições e o clima político e, portanto, nesta circunstância, a única forma, de facto, é apresentar uma moção de confiança e os partidos terem a oportunidade de dizer uma última vez se dão ou não dão condições para o Governo executar o seu programa. Mas essas insinuações e essas alegações da oposição não poderiam ser esclarecidas de forma mais cabal na Comissão Parlamentar de Inquérito? O Primeiro-Ministro prestará todos os esclarecimentos que forem necessários e já começou, aliás, a apresentar muitos deles com um grande grau de detalhe. Agora, não me parece que o Partido Socialista esteja disponível para ser esclarecido. O problema é esse. Porque é assim, o Bloco de Esquerda e o Chega fizeram, por exemplo, um conjunto de perguntas por escrito. O Partido Socialista não fez isto. O Partido Socialista diz que quer esclarecimentos e na frase a seguir diz que o Primeiro-Ministro é avançado. O Partido Socialista diz que quer mais explicações e no momento a seguir diz que o Primeiro-Ministro criou uma empresa já sendo Primeiro-Ministro, que é mentira. Mas, em rigor, quando falamos de condições de governação, na verdade este Governo já conseguiu passar por 2 moções de censura em colmo, não é? Ou seja, se quisesse saber condições de governabilidade é que tem, bastava olhar para esses resultados, ou não? Não, porque era suposto que o Partido Socialista fosse coerente com o seu sentido de voto, que é dizer que não quer mandar abaixo o Governo, porque quando não vota a favor de uma moção de censura é esse o sinal que está a dar, mas continua permanentemente a fazer acusações e a dizer mentiras em relação ao Primeiro-Ministro.
e isto não é coerente. E perante este comportamento do PS, a Margarida Balseiro Lopes imagina num cenário de eleições em que o PS ganha essas eleições, mas havendo uma maioria de direita, imagina que o PSD terá condições, sob a liderança de Luís Montenegro, de aprovar, de viabilizar um governo PS? Bem, nós não antecipamos que estas eleições resultem numa derrota do PSD. Portanto, nem sequer estou em condições de responder essa pergunta. Mas haverá condições para um entendimento, isto tendo em conta as últimas declarações também do líder do PS, de um entendimento entre os dois principais partidos, que em princípio continuarão a sê-lo após as eleições? Bem, no cenário de derrota do Partido Socialista, eu não sei se o líder continuará a ser Pedro Nuno Santos, mas eu acho que é extemporâneo, nesta altura, estarmos a fazer conjecturas sobre cenários pós-eleitorais. Vamos, aliás, aguardar o que é que vai acontecer esta tarde com a votação na moção de confiança. Deixe-me só abordar aqui um cenário pré-eleitoral. Acha que o PSD, em princípio, irá coligado com o CDS, no fundo continuando com a formação AD, acha que a Iniciativa Liberal podia ou devia juntar-se a esta coligação pré-eleitoral? Bem, eu acho que devemos esperar pelo resultado da votação da moção de confiança desta tarde e nos próximos dias. Eu tive a oportunidade de dizer aquilo que já ontem tinha sido anunciado pelo Primeiro-Ministro. Haverá reunião do Conselho Nacional do Partido, do PSD, e esse tipo de questões serão certamente afloradas mais à frente. Só insistir aqui com uma questão, porque quando dizia que, enfim, que é cedo para falar de cenários como se o PS deve viabilizar ou não um governo do PS, essa conversa foi tida durante a última campanha eleitoral. Aliás, o PS chegou a comprometer-se a fazer isso, nas palavras de Pedro Nuno Santos. Não acha que seja importante esclarecer previamente os eleitores sobre esse cenário? Se nós viermos a ter uma campanha eleitoral, e só vamos ter campanha eleitoral se os partidos hoje, em particular o Partido Socialista, derrubar o governo, nós nessa altura vamos ter tempo para falar dessa e de muitas outras questões. Só fazer mais um cenário, só para terminar. Se perder as eleições, Luís Montenegro tem condições para ficar à frente do PSD? Eu já respondi essa pergunta há pouco, Mariana. Nós não antecipamos que depois do trabalho feito ao longo deste ano, que o resultado seja outro que não seja a vitória eleitoral do PSD. Margarida Balseiro Lopes, muito obrigado pela participação nesta edição do Explicador.